Boa noite, amigos da Radioativo. No ar o Tabela Carioca. Programa estreando aqui na Radioativo, nosso primeiro programa ao vivo. Um dia histórico pra gente, né, Valdeir Militão? Boa noite, William. É isso aí, primeiro programa, agora no rádio. Vamos lá, tudo corra bem. Fala aí, antes, tudo bem? Boa noite, William, tudo bem? Programa Ótimo. Histórico pra gente, nós que vemos de gravações na televisão. Agora vamos pro rádio, um projeto bem legal. Muito assunto, né? Muito assunto nessa rodada. Vamos agradecer a parceria com o pessoal da Ponto Com Café aqui do Meia. É a nossa cantina aqui A cantina da faculdade tá dando uma moral pra gente aí. Fala aí, Felipe, tudo bem contigo? Tudo bom, William? Boa noite aos nossos ouvintes. É verdade, o conteúdo hoje tá bom, hein, cara. Tem bastante Tem coisa. bastante coisa, o programa Será vai que dá render. pra preencher a hora inteira? Dá pra preencher. Eu acho que a gente vai ter que até dosar um pouco, né, cara? É, vamos ver aí. Mandar um abraço também pro Marcos Furtado, da Manifesto. Ele que ajudou na divulgação do programa hoje. Abraço pra ele e Abraço pra toda a rapaziada. gostoso pro Marco Furtado, hein? Opa! Abração. Então vamos começar com o nosso primeiro assunto. O assunto é Taça Guanabara. Parece que o Campeonato Carioca enfim começou. Será que começou mesmo, Militão? Olha, parece que não, né? Sei Pelos lá, agora tem jogos, assunto. Pareceu que não. Por quê? Tu achou os jogos ruins? Achei fraco, bastante fraco. Principalmente o jogo do Flamengo. Tem a desculpa que teve a chuva lá torrencial, né? Mas foi dos jogos, assim, dos grandes, né? Foi o pior. O Vasco jogou também, Deu fez pro uma boa gasto. partida. E teve o clássico, né? Que- O bom da Taça Guanabara é que nós vamos ter um clássico por rodada praticamente. Eu acho que só na penúltima rodada que não vai ter clássico. É assunto pra gente comentar. No mínimo vai ter assunto, né? O ideal do Campeonato Carioca seria isso, né? Um campeonato de tiro curto e com clássicos. Seria interessante se a primeira fase fosse somente com os clubes pequenos. Exatamente. E agora na fase da Taça Guanabara os grandes entrassem e fizessem os duelos. Sim, daria mais tempo pra pré-temporada dos clubes, pra eles Não seria planejarem. nem um período inativo tão grande, né? Eles Praticamente poderiam fazer... Eles ficariam uma parte de dezembro, Poderia, janeiro e fevereiro, poderia 3 dar até, meses. poderia até tempo os times cariocas fazerem amistosos internacionais, participarem de torneios para promover a marca, por exemplo. E essa primeira fase, William, foi só pra passar o tempo, né? Uma primeira fase fraca, só valeu a pena mesmo na hora dos clássicos, que a rivalidade falou mais alto. Agora vamos ter um campeonato decente, né? Vamos ter um Vamos campeonato. falar logo do clássico da rodada, que foi o assunto aqui no Rio. O bom jogo do Botafogo, surpreendente, hein, Militão? Na verdade, pelo que o Botafogo vinha fazendo, foi surpresa, né? A organização do time impressiona. Exatamente. O Ricardo tá fazendo um trabalho fantástico. O jeito que ele conseguiu botar o time do Botafogo pra jogar em 1 mês e meio impressiona, porque o time foi desmontado, montou um time com outros jogadores, A maioria da base, muitos ou seja, jogadores da sem base. experiência no profissional. Exatamente, e muitos jogadores desconhecidos, não é como ir no mercado com dinheiro e comprar só produto classe A. Não, ele pegou sobras e tá montando um time que, se falta técnica, sobra em tática e disposição em campo. Olha, William, o Ricardo Gomes faz tudo aquilo que nós esperamos de um treinador. Por quê? No começo da temporada, nós esperávamos o Botafogo praticamente rebaixado antes de começar o campeonato. E hoje a gente vê um time bem arrumadinho que joga um futebol competitivo. Os atacantes do Botafogo, principalmente a revelação Ribamar, marcam lá na frente, pressionando a saída de bola dos times adversários e criando muita dificuldade. Ontem o Botafogo foi amplamente superior ao Fluminense e só deu mole no último minuto, onde tomou o gol. Inclusive o Ribamar ao lado do Ayrton foi pra mim os dois melhores em campo pelo Botafogo. O Salgueiro também fez uma grande partida. Acredito que o Salgueiro tem que soltar um pouco mais a bola, ele dribla 1, dribla 2 e aí ele quer fitar demais a jogada. Talvez um pouco pelo ritmo de jogo, né? Também. E também eu acho que o Botafogo envolveu muito o Fluminense pela apatia do Fluminense também. O Fluminense que se esperava um time que mudasse pelo menos a postura com a chegada do Levi, porque continuou um time apático. A gente vê o Fluminense se entregando muito fácil para o adversário. Sobre o Botafogo, William, nós podemos destacar alguns jogadores. O zagueiro Emerson, que vem fazendo um belo campeonato, acertou mais um belo chutaço. O volante Ayrton e também o Lindoso vem fazendo um belo campeonato. É engraçado como a zaga encaixou, né? O Carly e o Emerson parecem o zagueiro Carly, terem ele ganhado a vaga. Ele é durão, mas ele Ele não perde uma, não isso é perde verdade. uma pelo alto, joga bem. Apesar que
vale ressaltar que o Emerson falhou no gol. Ele é um zagueiro novo, né, William? Não, mas Ele já tem muito é a novo, aprender, mas falhou no gol. E parece que o Botafogo acertou mais uma vez no carro, né? Porque ano passado, ele trouxe O Roger Carvalho e o Renan Fonseca foram a dupla de zaga do Botafogo. Exatamente. Algumas vezes o Jareta. Exatamente, não, mas ele errava alguns lances, mas eram desconhecidos e formaram uma boa zaga Na Série B, né? Não tinha aquela cobrança, nem aquele... O Botafogo tem feito um bom mapeamento de mercado para trazer Exatamente. jogadores. Porque quando falta dinheiro, você tem que ter criatividade para buscar exatamente. o jogadores. Klopp que fala muito isso, né? Isso. Se Nisso você não tem o dinheiro, tem que ter as ideias, né? Exatamente, nisso o Botafogo tá de parabéns. A torcida disso não pode reclamar. O contestado GG vem fazendo um belo campeonato também, mas o destaque é o Ribamar. Nós já podemos considerar o Ribamar como uma revelação do campeonato, né, William? No caso do Botafogo, o Botafogo tem que pensar que no brasileiro tem que ser diferente. Tem que contratar mais gente. Eu acho que a diretoria, o treinador e a torcida sabe disso, né? Não sabe, Felipe? Sabe sim. Os próprios jogadores sabem, a torcida sabe. Porque o time, quando é um time limitado, como o Botafogo vem se mostrando tecnicamente, se fosse um time desarrumado, certamente não teria nem passado de fase entre os clubes cariocas. Com certeza isso, porque agora nós já podemos considerar o Botafogo um dos candidatos fortes ao título. E passa um pouco do temor da torcida com o treinador e com o time, né? Pelo menos organização eles vão ver. E organização é uma coisa que faltou no ano da última queda do Botafogo, né? No caso, quando o Ricardo Gomes chegou, muitas pessoas ainda achavam que ele estava ali por um mero... como se fosse um prêmio pela recuperação dele. E ele já provou que ele vem mostrando ser um excelente técnico, William. Eu acho que o Ricardo já não precisa mais provar nada pra ninguém, que merece ser o técnico do Botafogo e que tá fazendo um grande trabalho. O que pra mim que deixa o Botafogo meio atrás dos outros é que eu não vejo um jogador fazer a diferença. A tática é boa, mas tática pra resolver o jogo tem que ser... Pra ganhar jogo você tem que ter a qualidade, né? Exatamente, só a tática não vai ganhar. E ontem foi flagrante isso que você acabou de mencionar, porque o Botafogo dominou o jogo inteiro, mas faltou a qualidade pra vencer, pra fazer o segundo gol e matar a partida. Não, o segundo e o terceiro, por que não? Porque o Botafogo era bem melhor. No primeiro tempo já merecia sair de campo vencendo o jogo, inclusive. Exatamente, isso numa disputa de semifinal, que pode ser um jogo só, o Fluminense pode pegar, o Diego Souza pode pegar uma bola, bater a bola no ângulo e aí o Botafogo vai ficar atrás, né? E aí complica. É nisso que o Botafogo tem que pensar pro Campeonato Brasileiro. Trazer umas 3 ou 4 peças, aquelas que possam fazer a diferença, aquilo que o Sport fez no Campeonato Pernambucano ano passado e poupou para trazer jogadores de alto nível pro Brasileiro. O Botafogo pode pensar nisso. Vamos falar do Fluminense. E o que vocês acharam da estreia do Levi ontem? Olha, o Levi vai ter trabalho. O Fluminense, pra mim, tem o melhor elenco do Rio de Janeiro, mas não tá provando isso dentro de campo. Ele vai ter trabalho em qual setor? Todos. Todos? Todos. O Fluminense não teve o Fred, né? Aí jogou com o Osvaldo e Marco Júnior. Mas... A zaga preocupou, né? O garoto, o zagueiro que fez a falta logo no começo do jogo, ali, uns 20 minutos. O Marlon. Não, teve o Marlon e o outro. Foi o Renato Chaves. O Renato Chaves. Pra muitas pessoas, aquela falta que ele fez era pra cartão vermelho. Que era poderia ser interpretado como uma chance clara e iminente de gol. Eu achei que o Renato foi muito mal na partida. Muito mal mesmo. E o Levi viu isso, né? Porque ele mexeu e colocou o Gum no começo do segundo tempo. Fez o gol da vitória. William, aqui no meio campo do Fluminense, nós já podemos notar uma diferença. O Fluminense tá jogando com... Anderson, você acha que na zaga é... Mas assim, meio campo tudo bem, a gente sabe que tem qualidade. Mas a zaga, o que vai ter mais problema mesmo? A zaga do Fluminense não vem encaixando. O zagueiro Henrique entrou muito mal. O zagueiro Renato Chaves também foi mal. O Marlon precisa de um cara que mostre segurança pra ele, porque o Marlon é um bom jogador. Só que é jovem e ainda erra muito. Ele é veloz, mas ele comete equívocos. Talvez um jogador que mostre segurança. Pode ser o Gum. Pode ser o Gum. A torcida implica com o Gum, mas o Gum é aquele cara que ele já conhece e já é um negócio. Então eu deixaria pelo amor de Deus, Gum não dá. Não, Gum não dá. A torcida implica com razão. Pô, o Gum dá, vamos esquecer das bizarrices, né, gente? Não vamos esquecer das bizarrices que ele cometeu na temporada passada. O Chaves e o Henrique estão mal, certo? Mas são de longe bem melhores que o Gum. A gente fala da defesa, mas os laterais do Fluminense também estão pecando muito, principalmente na marcação. Eu acho até que o Levi deveria fazer uma coisa que ele fez no Atlético Mineiro. O Patrick hoje ele não joga mais como lateral direito, ele joga como ponta.
o Wellington Silva também poderia jogar nessa função e você colocar o Jonathan pra jogar na lateral. Verdade. O Jonathan é um jogador experiente, ele não precisa subir tanto pro ataque como sobe o Wellington Silva. Verdade, o problema é que o Jonathan não consegue se manter saudável, né? Ontem ele tava no banco. Quem tava no banco, que eu achei que deveria ser titular, né? Não entendi por que o Levi botou no banco, é o Léo Pelé. Pra mim ele é bem melhor que o Giovani, que jogou. Também concordo. Aqui no meio campo do Fluminense tem uma escalação nada defensiva, com Edson, Cícero, o Diego Souza e o Scarpa. Esse meio campo quase ninguém marca, e a defesa já tá fragilizada, fica cada vez mais exposta. O Wellington Silva não marca ninguém, então tá complicado. Mas aí o Fluminense tem que... O Levi tem que armar esse time, tem que proteger a zaga. A questão não é ser jogador de marcação. A gente tem visto isso atualmente, não é... O Corinthians, o Tite tem feito isso muito bem, não é ser jogador de marcação, é botar na mentalidade do jogador que ele tem que marcar. Todo mundo tem que marcar e ocupar espaços. Pra mim, esse meio campo do Fluminense funcionaria muito bem. O Botafogo ontem fez uma coisa de inteligente, que foi tirar a bola do meio campo do Fluminense, né? Não deixar que o Edson nem o Cícero armassem o jogo. E o Botafogo terminou o primeiro tempo com uma posse de bola bem maior do que o Fluminense. Exatamente, é aquela coisa, é a ocupação de espaço, impedir que o time adversário jogue. É isso que o Levi é o principal pra mim, ponto que o Levi precisa trabalhar no Fluminense. Ontem o Levi não contou com o principal jogador do Fluminense no momento, que é o Magno Alves. O Magno Alves, apesar dos 40 anos... Mas eu acho que mesmo ele fazendo gols, a torcida tricolor não tem confiança que ele vai ser o principal jogador. Sim. Acho que sem dúvida é o Fred. O Fred que faz falta. O Fred que é carrasca do Botafogo. William, resumindo um pouco os problemas do Fluminense, como nós falamos, ele vai ter que ter tempo pra treinar essa equipe. Porque se quer jogar com 4 jogadores que sabem jogar, que saem pro jogo, tem que dar tempo pra acertar o time na hora da marcação. E outra coisa, o Diego Souza não pode jogar de costas pro gol. O Diego Souza tem que vir de trás, com essa bola dominada pra exigir do seu arranque e o seu chute de média e longa distância. O Osvaldo foi contratado pelo Fluminense, mas não vem mostrando nenhum futebol. Eu preferia botar algum moleque da base pra jogar e junto com os jogadores de meio de campo e o pessoal que chega de trás, entendeu? Mas ano passado o Fluminense fez parecido com o Cristóvão, que era um time teoricamente sem marcação, e foi o melhor momento do Fluminense no campeonato. Sim, isso que eu tô falando pra você, Valdeir. O time precisa de tempo, não dá pra cobrar agora do Levi, porque pra ter um time leve em campo, esse time precisa ser treinado. Mas ele deixou claro qual a intenção dele. Pra mim, a escalação foi válida. Eu acho que o Fluminense não vai ter tempo, né? Mas o William, o Fluminense tá disputando o estadual e a primeira liga. O Fluminense não tem tempo. Ninguém tem. Se quer jogar um futebol diferente, vai ter que dar tempo. Senão não vai funcionar isso aqui não. O Diego Souza eu não botaria de centroavante porque é limitar demais o Diego Souza de costas pro gol. O Cruzeiro que segue, o Fluminense que segue na primeira liga, na semifinal vai pegar o Internacional de Porto Alegre. O Internacional também poupou os jogadores na liga em alguns jogos, né? Pra mim não vai ser surpresa nenhuma se eles entrarem com um time misto ou até reserva. A primeira liga que tá com a cara de Fla-Flu na final. E um técnico fraco, né? O técnico do Internacional é muito fraco. Eu acredito que o Flamengo é o favorito ao título da primeira liga. Também acho. Fla-Flu é a dupla, eles estão se interessando bastante pela primeira liga, né? Cara, eu vejo um pouco diferente. Pra mim, a primeira liga já tá mais que um estorvo pros times. É mais que uma obrigação agora de jogar. Porque eu já tô vendo os times poupando jogadores, o Fluminense fez isso no último jogo, o Flamengo já fez em algum momento. Mas o Flamengo fez classificado. Assim como fez no Carioca. A primeira liga, William, eu acho que não atingiu o seu objetivo total. Os times mas eu acho que a organização da primeira liga também não achava que ia atingir tudo. Mas é o primeiro ano. Mas o complicado, William, é que teve bastante briga política. Sim. Eu acho que ela conseguiu sim atingir o seu objetivo, que era jogar. O complicado, William, é que se tornou mais uma data para os clubes jogarem. O desgaste aumentou, tem outros clubes que estão disputando outros campeonatos e ficou meio complicado. Mas eu vejo que a discussão não é o fim da primeira liga. É a diminuição do Carioca. A primeira liga, ao que parece, vai ser algo que vai se estabelecer. É aquilo que nós discutimos. Não ser que as federações entendam que o papel dela não é mais a gente não tem anterior. A dimensão ainda do que vai ser ganhar uma primeira liga daqui pra frente. Exatamente. Quem for o campeão agora, e aí lá a coisa pega lá na frente. O que a gente sabe é que Flamengo e Fluminense estão se interessando pelo campeonato. Foi o que o Wallace falou, né? Que queria ganhar porque pode ser o marco, ser o primeiro vencedor da liga. Isso. Assim como o Flamengo foi na Copa do Brasil, né? É aquele negócio, ainda não cativou o torcedor. Os públicos não são tão altos, o torcedor ainda não sabe nem o nome do campeonato, se é a primeira liga, se é torneio Rio-Sul Minas. Ainda tá meio complicado. Pode ser que ano que vem pegue, mas esse ano tá meio complicado.
A solução é diminuir o estadual, é igual nós falamos. É botar os times pequenos para disputar a primeira fase e depois os times grandes entrar com esses vencedores dos times pequenos para conseguir um campeonato estadual mais interessante e não esse público pífio de ontem de 4.378 mil pagantes para um Botafogo e Fluminense com toda a tradição. Abaixo, muito. A gente falou em Primeira Liga e mencionamos o Flamengo que pega o Atlético Paranaense e que venceu o Madureira num jogo bem polêmico. O Madureira reclama bastante, soltou uma nota hoje falando que ia processar a federação, algo do tipo. Enfim, foi um jogo que foi prejudicado pelas condições climáticas e no fim o Flamengo acabou ganhando, né, Felipe? O gramado ficou pesado por causa do dilúvio que caiu lá em Volta Redonda. E o Flamengo acabou se poupando até por causa disso. Tá disputando Primeira Liga. Quarta-feira agora joga contra o Confiança também na Copa do Brasil. Aí já vão ser bastante, três campeonatos simultâneos. Os ingressos já estão esgotados. 15.500 ingressos esgotados. E inclusive o ingresso mais caro lá tá R$400, cara. Nossa Preço abusivo pra região Nordeste. Absurdo. Então, sobre o Flamengo, eu tenho uma séria crítica sobre esses três atacantes. Por quê? Porque no sistema atual os três atacantes têm que voltar para marcar lateral. Eu não acho que o Sheik tenha preparo físico e disposição para marcar lateral, não. Nem o Cirino. Mas um time compactado pode facilitar. Eu discordo. O Sheik fazia isso, fez muito isso no Corinthians. O Flamengo sem a bola. Eu não vejo isso. O que eu vejo do Sheik é menos condição física e mais disciplina. Ele precisa ser um jogador disciplinado. Físico ele tem, ele corre o jogo inteiro. O problema é não correr em vão. Ele precisa correr com disciplina. Porque ele é um jogador, até porque ele prende muita bola e aí até isso ele se desgasta mais. Eu acho que essa é a maior crítica que todos têm em relação ao Sheik, é a disciplina. Disciplina dentro e fora de campo. Se ele for um jogador disciplinado, ele já provou ser útil demais. O torcedor do Corinthians é eternamente grato a ele. Nessa idade eu acho que ele não vai ser disciplinado. Se eu fosse treinador do Flamengo, eu entraria com mais um meio campo. Ou o Alan Patrick, nós temos o Everton também. Nós temos outros jogadores que poderiam entrar. Mas o Everton não funcionou no passado, não sei. Se a gente for analisar os olha o Everton parece um eterno jogador de segundo tempo ou de primeiro tempo. Um tempo só, é o que ele aguenta. E olhe lá. Eu gostaria de ver o Flamengo num 4-4-2 clássico. Eu acho que esse time renderia mais. Eu acho que você jogar com dois pontas seria melhor e com atacante. Facilitaria até pro Guerreiro. Sem a bola, o Flamengo volta e vira um 4-1-4-1. Forma duas linhas de eu ia falar agora, essa coisa de 4-4-2, 4-3-3, isso é meio superado. A questão é a disposição tática dos jogadores com e sem a bola. Isso. Principalmente sem, né? Aqui no Brasil a gente tem um pouco de dificuldade de entender o jogo sem a bola, né? E ele é tão importante quanto você ter a bola. Marcação é importante. É o que o Tite vem pregando no Corinthians e a gente tá caminhando a passos curtos, mas tá caminhando. O Flamengo teve uma baixa... Eu vejo isso até nas próprias emissoras, né? A parte tática tá sendo bem mais valorizada. A gente já tem grupos que são separados para analisar a parte tática. Porque o time do Flamengo, a gente pode negar, um excelente time que vai vir pro brasileiro com condições de brigar pelo título. Eu não sei se é excelente, eu não sei se vai brigar pelo título. Eu acho um bom time. Eu acho que briga pelo G4. Eu acho que... Não sei, eu boto o Corinthians por causa do Tite. Quando a gente olha o Corinthians, a gente olha o Tite, a gente não desconfia mais. Não. O Atlético Mineiro tem um ótimo time, o Internacional é aquela coisa que eu não acho, o Internacional, com o treinador que tem... Enfim, eu acho que Corinthians e Atlético Mineiro são dois times que largam na frente. Brigar pelo G4 acho que é obrigação do Flamengo. Sim, pelo investimento, sim. E eu acho que até vai cobrar pra isso. Vai cobrar, mas... Eu não vejo o Flamengo brigando por G4 ainda. Eu vejo o Flamengo na parte superior. É até um pouco estranho de falar em brigar por G4. O Campeonato Brasileiro tem muita água. O Campeonato Brasileiro também é engraçado que entra um monte de time pensando em brigar pelo G4 como se fosse título, né? Aí chega na hora da Libertadores, não consegue muita coisa. Mas sobre o Flamengo no jogo do Madureira, foi pro gasto. E o que vai ser interessante mesmo vão ser os clássicos. Não, mas o destaque, pra mim, o destaque do jogo, não foi a chuva, não foi o Sheik com gol de pênalti, não foi a polêmica. Eu posso dizer que o Madureira só não ganhou o jogo porque o Alfredo Sampaio, o técnico, né, errou. Ele deixou o craque do time no banco, Valdeir, meia do Madureira. Nem jogou nem um minutinho? Não, ele entrou no segundo tempo, só que aí já tava perdendo. Não teve tempo pra mostrar seu potencial, né? Exatamente. Ficou sem nota no jornal. Exatamente, era o craque do time. Anota esse nome. Por isso que tava nos muros lá de Conselheiro Galvão, acabou o amor, né? Pro Alfredo, isso tava escrito agora, a torcida do Madureira fazendo pressão.
E o William, o Flamengo teve uma baixa que foi a convocação do Cuéllar para a seleção colombiana. É um jogador que está se mostrando muito bem, não sentiu a pressão de vir pro Flamengo. Como o Guerreiro, né, que vai desfocar o Guerreiro também. E até porque o substituto dele é o Márcio Araújo, né? O torcedor odeia o Márcio Araújo. Tem gente aqui do meu lado que ficou arrepiado quando falou o nome do Márcio Araújo, que olha, causa dor de cabeça em muita gente, hein? Principalmente na torcida do Flamengo, né? Ele não é um jogador benquista. Não, e o Márcio Araújo, ele é um cara que ele pega a bola, ele dá passe lateral, recua pra defesa, o Cuéllar não. Ele tem uma visão sempre pra frente. Ele dá passe lateral, recua pra defesa e às vezes acerta. Às vezes, exatamente. Engraçado, William, que a maioria dos treinadores que passaram pela Gávea adoram o Marcelo Juvando. Ele chegou então dos treinadores do mundo, todo lugar que ele passou, ele jogou. Porque taticamente ele é aplicado. Exatamente, é aquela coisa, brasileiro adora um volante. O cara que desarma aqui, nossa, ele tem uma idolatria. A gente analisa a posição e não a função da... Exatamente. Não adianta ele roubar 20 bolas e devolver 21. Vai ser inútil, né? Exatamente, é o que acontece. Às vezes é melhor um jogador que roube 10 e que dê sequência a 9 do que o cara que rouba 20 e devolva 21. Falando nisso, o Ilharão é mais ou menos assim, né? Ele rouba e consegue dar sequência ao jogo, né? Exato. O roubo de bola dele é produtivo, porque ele desarma e inicia um ataque automaticamente. Ainda tem boa finalização, né, William? Desde os tempos do Botafogo, ele finaliza bem. Ele chega e finaliza bem. Ele entra dentro da área, né? O Botafogo fez bastante isso ontem com o Ayrton. O Ayrton entrou bastante dentro da área. O cruzamento para o gol do Ribamar, ele que deu. Mérito do Ricardo, né? Fazer o Ayrton jogar bola. Mas é entendimento de futebol. Toda equipe, não sei, moderna, contemporânea, os volantes têm que preencher espaços no ataque, tem que chegar. Eu acho que até esse nome, o nome volante já não se aplica mais agora. Todo mundo é meio campo, todo mundo. Tem que saber jogar, a gente não analisa mais o volante. É a função dele, né? O que ele faz dentro de campo. Enfim, Flamengo que estreia no Brasileiro contra o campeão brasileiro de 87, Felipe. Polêmica, hein? Tá rolando uma polêmica no Twitter, que vai ser Flamengo. Não tem polêmica nenhuma. Flamengo contra o Flamengo. O FTF já deu causa de ganha pro esporte. O Flamengo lançou lá, né? Que vai ser Flamengo contra Flamengo. O torcedor do Flamengo vai te pegar, hein, William? Flamengo Esporte em Brasília. Vamos falar um pouquinho agora do Vasco. Vasco que fez um jogo bem pragmático, hein? 2x0, chato, sem graça. Olha, William, eu não concordo com você, não. Deu pra avaliar bem o Vasco. Eu achei que o Vasco fez uma boa partida, boa possível, eu digo, dentro do Carioca, né? Mas criou várias oportunidades de gols e o 2x0 foi reflete o jogo. O goleiro do Bangu pegou muito. O Vasco teve diversas chances de gol, mas não soube aproveitar. E o Tales não estava nada inspirado, né, Valdeir? Exatamente. Isso até o Jorginho deixou isso meio claro, a irritação dele no campo, porque o Vasco perdendo chance, e o Jorginho preocupado que poderia tomar um gol, né? E ontem o Bangu deu um tiro no pé, porque colocou uma marcação individual em cima do Nenê, e o Nenê, como é inteligente, começou a cair pro lado direito do campo, abrindo espaço pelo meio pro Júlio dos Santos poder chegar pro ataque. E tava cavando muitas faltas, sendo que o bom do Vasco é a bola aérea, né? Exatamente. Eu achei que tivemos até o gol do Jorge Henrique, é um milagre. Uma coisa que não acontece. Eu acho que a gente vai ficar agora uns desde aquela semifinal da Copa do Brasil. O Jorge Henrique chegou no Vasco na metade da temporada e fez aquele gol contra o Flamengo e desde lá não fez mais nada. Muitos torcedores do Vasco vêm criticando a escalação dele. O Jorginho vem defendendo que ele faz uma função tática pro Nenê jogar. E ontem ele fez o golzinho dele, né? Lavou a alma o Jorge Henrique ontem. E um jogador que tá tomando conta do meio campo do Vasco é o Andrezinho, cara. O Andrezinho se movimenta muito bem, toca muito bem a bola. Ele abre espaço para os outros jogadores. Exatamente. Pra mim o Andrezinho é o craque do Vasco. Eu vejo o Nenê como um jogador importante, mas a pessoa que tem carregado o Vasco, pra mim tem feito o Vasco jogar é o Andrezinho, porque ele puxa a bola, vai buscar na defesa e carrega pro ataque. Ontem o primeiro gol do Jorge Henrique foi assim, o Andrezinho encostou no Marcelo Matos, buscou a bola e iniciou a jogada do ataque. O Madison cruzou e o gol do Jorge Henrique. O trabalho que ele tem feito, até um pouco sacrificando, porque ele era o jogador mais de frente, né? O Jorginho colocou ele mais atrás exatamente para buscar a bola dessa função. E é o que movimenta o time do Vasco, é que o Nenê, é óbvio que ele tem importância no time, mas ele tem sido o cara dos gols. Então é inevitável que ele vai levar a fama. Ou tem sido o cara do início dos gols, né? De sair e armar. Mas quem tem feito mais isso é o Andrezinho. O Andrezinho vem buscar mais o jogo para levar essa bola pro Nenê. Outro fato importante, parece estranho falar isso, muito estranho,
mas o Vasco sentiu falta do Riasco. Por quê? O Thales, às vezes, é muito imaturo. Ele chega na cara do gol e não tem. E displicente bater algumas bolas daquela. É normal ser imaturo com menos de 22 anos. Mas o Thales já tá 3 anos no time profissional do Vasco. Tem falta do Riasco. Já deve ter amadurecido. É a chance mas dele. O Riasco tá em boa fase, dele. É a chance dele. Acho que nem a mulher do Riasco sente a falta dele quando ele tava fora de casa. Eu também acho que o Riasco não é fundamental pro Vasco. Também acho que o Thales não é fundamental. Acho que o Ribamar no Vasco também não seria fundamental. Acho que é o de menos. Quem tiver ali vai fazer os gols. Mas tem que botar a bola pro gol, porque no final da Taça Guanabara, o saldo de gols pode ser importante na conquista do título. E esse título da Taça Guanabara dá vantagem nas finais do campeonato. Nos últimos anos nós já vimos, que a vantagem do empate, mas no ano anterior teve uma vantagem sim, e se não faz o gol, fica aquele jogo preso e se classifica. Gols não tem faltado ao Vasco. Ontem o goleiro fez uma grande partida, poderia ter sido muito mais, perdeu alguns gols, mas o goleiro também não pode tirar o mérito do goleiro do Bangu. Teve uma boa atuação. Eu acho que o Thales tem que ser o atacante titular do Vasco. Riascos, pra mim, já deu, já poderia ter ido embora, inclusive. Até por uma questão econômica, talvez, né? Porque o Cruzeiro vai pedir um valor alto pelo Riasco, não vale a pena. Pelo valor, se for de graça, manter o mesmo salário, até vale. Mas por um valor astronômico, não vale. Também, lembrando que o contrato dele vai até maio. Sim. Acaba o empréstimo. Já teve uma sondagem de um clube turco que parece que vai vir com dinheiro. A gente falou bastante do Botafogo e se já tem um time pronto pro brasileiro, a gente falou um pouquinho do Flamengo, do trabalho que o Levi vai ter no Fluminense. O Vasco já tem um time pronto pra Série B, né? Série B é muito fraca, né, William? O time do Vasco já está pronto. Já está pronto. E, ao que parece, já está pronto desde o ano passado. Sim, o time não perde desde aquela partida contra o Fluminense, as últimas rodadas do brasileiro. O time vem invicto. Esse time já tem um padrão tático. O Jorginho montou um time encaixado que sabe das suas limitações e sabe do seu craque, do Nenê e do Andrezinho. E já tá pronto. Me surpreendeu o Marcelo Matos nesse meio campo do Vasco. Ele que era reserva do Amaral, que jogou no Flamengo, lá no Vitória. E ele chegou no Vasco e encaixou nesse meio campo também. Militão, o Vasco joga um futebol moderno? Acho... assim, relativizando, o Vasco joga, dá pra dizer, o Vasco joga um futebol moderno? Eu acho que não. Eu acho que o Vasco ainda tá preso no tem futebol muitas antigo. Deficiências? Sim, deficiências tem, com certeza. Como vamos dizer. Mas assim, de pressão na posse de bola, compactação... O Jorginho tá tentando aplicar isso, mas eu tô achando... na qualidade técnica dos jogadores. A qualidade, eu acho que ele não tá usando, pelo menos no meio campo. Ele tentou iniciar, assim, o campeonato com o Júlio dos Santos, com o primeiro volante e com o Matheus Pet. Só que aí, em um certo momento, o Matheus Pet, por ser novo e imaturo em algumas jogadas, ele pecava em algumas jogadas, e aí o Jorginho recuou, botando o Marcelo Matos. Foi quando o primeiro desafio do Vasco foi contra o Flamengo, ele botou a mão na cabeça e pensou, preciso ganhar o jogo. E foi lá com o Marcelo Matos. E aí fica aquele esquema padrão, meio campo padrão antigo, né? Que era um volante fixo, um volante saindo um pouco mais com a bola, o meia armador recuado e o meia ofensivo, que seria o camisa 10, o Nenê. Só que, ao meu ver, o Vasco deveria voltar com o Júlio dos Santos para primeiro volante, e aí botar o Matheus Pet, também concordo, botar um jogador mais de frente. O Iago Pikachu pelo lado direito ali do Júlio dos Santos não cairia bem, não? Olha, eu não gostei muito. Eu acho que o pode variar de determinado jogo, né? Também pode ser. Pode ser. Mas o Pikachu, pra mim, até agora, ele não conseguiu se adaptar a essa posição de meio campo. Ele, como ele já deu entrevista falando, ele é lateral. Ele não conseguiu se adaptar a essa posição de meio campo. Então, acho que não ficaria muito bem ali com o time com ele. Eu queria ver ser testado o Andrei. O Andrei, que é um jogador que faz o meio campo moderno, eu queria ver ele ali. Na base do Vasco. Exatamente, jogador de seleção de base, eu queria ver ele ali, jogando por ali. Assim, só pra encerrar o assunto futebol carioca, falar um pouquinho, Felipe, da atração de semana que vem, que é a Fla-Flu do Pacaembu. Talvez assim, é o estádio mais charmoso do Brasil, o Maracanã não tem mais essa pecha, não é nem mais Maracanã, né? Sobrou pro Pacaembu esse título de estádio mais charmoso do Brasil, com o clássico mais charmoso do Brasil. E eu acho que é um grande atrativo para a cidade de São Paulo. Você poder ter a oportunidade de assistir um Fla-Flu
É muito legal, cara. Eu também acho que vai ser legal pra caramba. Acho que se tivesse um clássico de fora aqui no Rio de Janeiro, eu teria vontade de assistir. Tivemos bastante na década de 60, o Santos jogando aqui, né? William, eu concordo com vocês, mas depende do preço. Se as duas diretorias resolverem aplicar um preço acima do normal, vai ser complicado do público ir, entendeu? E tem muito torcedor do Flamengo em São Paulo, é a quinta maior torcida. A torcida da Portuguesa não concorda muito se é a quinta não, hein? Tem muito torcedor do Flamengo lá, vai ser um final de semana de feriado, mas no caso... feriado não, me desculpe, feriado vai ser só na outra semana, mas eu bato no princípio que tem que ter o preço. O torcedor do Palmeiras ou de outros clubes não vai ver se for o preço muito caro, entendeu? Então as duas diretorias têm que botar a mão na consciência e botar um preço acessível pro torcedor que quase não vê esse clube. Não tem que ganhar dinheiro em cima do torcedor, da paixão do torcedor, porque o torcedor já sofre muito. Lembrando que o Fluminense vai ficar no tobogã, a torcida do Fluminense vai ficar no tobogã e o Flamengo deve ficar com o resto do estádio. Fazer uma pequena parada aqui no Tabela Carioca e voltamos em seguida, hein? Fique por dentro de tudo que rola nos bastidores do Eu Sou Radioativo. Acesse facebook.com/Eu Sou Radioativo e twitter.com/Eu Sou Radioativo. Você muito mais perto. Olha, a parada mais rápida da história do Rádio Carioca, hein, Militão? Bem rápida. Rapaz, eu tô quase que engasgado aqui com a água. Tava programado isso? Essa parada de pit stop qual Ferrari? Tudo aqui é programado, nada é espontâneo. Entendi. Ganharíamos 10 se fosse a Fórmula 1 aqui. É igual parada técnica na chuva, né? Cara? É isso aí. A equipe tá demais. O técnico juntou ali, passou as informações e mandou de volta pro campo. Vamos falar de futebol? A gente agora é a parte boa, Carioca, agora a gente pode falar de futebol, né? Agora podemos vamos falar da melhor... Agora sim vamos falar de futebol. Isso é futebol de verdade. UEFA Champions League. Não tem nada melhor. Que nome, né? Que não. Botar o nome do meu filho de UEFA Champions League. Eu vou casar com o hino da Champions. Coisa linda. Essa é a coisa mais bonita. Imagina isso. Tu indo casar e... Tu entra na igreja Champions. Que isso, seria fantástico, fantástico. Duelos decisivos nessa outra perna das oitavas de finais. Bom, começar falando de um duelo que já está praticamente liquidado, é Barcelona e Arsenal. Como o Wenger disse, né? O Wenger já deixou claro, o confronto já está definido. Só vai levar lá a equipe lá pra cumprir tabela mesmo, que vai tomar outra sacolada. Porque o Arsenal, brincadeira não, acabou de ser eliminado mais uma Copa pelo Watford por 2-1 em casa. Mais uma decepção, mais um ano de decepção. Vamos focar um pouquinho no Arsenal. Eu preparei uma perguntinha sobre o Wenger. Assim, ele tem que permanecer no Arsenal? A história tem que ser contada ou já está na hora de dar adeus e fazer um novo futuro? William, como nós estamos falando aqui, o futebol precisa de novos treinadores, de novos pensamentos. Eu acho que o Wenger está preso a uma filosofia fracassada, que não vem dando resultado há muito tempo. Ele gasta dinheiro, às vezes traz até contratações boas, mas que no final perde o pique da remada, entendeu? O Arsenal é um ano decepcionante. Parecia que ia ser um ano espetacular, mas frustrante o final de temporada do Arsenal. Olha, eu não acho o Wenger um treinador ultrapassado. Bem longe disso. Eu vejo ele montar time, botar o Arsenal. O Arsenal já teve por vários anos o título de o melhor futebol da Inglaterra. O que eu acho que acontece é que o Wenger ele não se prende a medalhões. Ele acha que ele pode pegar o Campbell, que é o caso, né, e fazer jogar tanto quanto o Sanches. Ele acha que não é necessário gastar. O que a gente vê que não acontece. Principalmente na Premier League, né? Tem que gastar, né? Tem que gastar. O nível é muito alto e o Arsenal tem pra gastar. Exatamente. O futebol pede isso. O mercado tá pedindo isso. Não adianta ele tentar com contratações baratas de base e que vai conseguir isso, mas... Eu não acho que ele tá superado, não acho que ele... Eu acho nem que ele vai sair do Arsenal. Também não acredito na saída do Wenger, não. O Arsenal tem um elenco que já joga junto há muito tempo. A grande maioria dos jogadores já, como Flamini, Arteta, tem jogadores ali que já estão há muitos anos no Arsenal e que, como vocês acabaram de falar, o Wenger não segura o lugar desses caras no time, não.
Quem ele acha que tá apto pra jogar, melhor pra jogar, ele vai colocar em campo. Eu só acho que o Arsenal precisa se refrescar um pouco. Agradecer pelas memórias que o Wenger deixou, mas seguir em frente, né? William, eu acho que o Wenger pode até ser útil. Como ele revela muitos jogadores, ele pode trabalhar com o diretor da base. Não sei se ele vai jogadores. Sim, mas seria uma boa. Ele pode até não aceitar. Eu, no caso dele, não aceitaria, porque eu acho que ele ainda tem muito pra render. Agora, tem técnico disponível pra assumir o Arsenal? Marcelo Bielsa. Tem o Simeone também. Olha, eu também acho que técnico, atualmente, a gente tem muitos bons técnicos no mercado. Acho que, e até porque, por ser o Arsenal, ele pode buscar algum técnico... São Paulo, gente. São Paulo. Eu ia falar ele agora. Lançou por uma filosofia de trabalho ofensiva, assim como o Arsenal, né? Ou vai na Argentina e busca qualquer nome, que é incrível a quantidade de treinadores argentinos. Pochettino no Tottenham tá fazendo... tem o Kudê no time do Central, que tá fazendo um ótimo campeonato argentino e encantou jogando aqui no Allianz Parque. Falando do Barcelona, não tem muito o que falar do Barcelona, não. Continua espetacular, venceu de 6-0, fácil demais. Suárez não jogou, Messi deu 4 assistências, incrível. Aquele trio é espetacular, não foi trio, foi dupla dessa vez, mas é espetacular. É Neymar, Messi, Suárez... A cada jogo fazem história. Lembrando que o jogo de ida entre Arsenal e Barcelona foi 2-0. O jogo foi em Londres. O Arsenal, para passar, tem que fazer 3 gols de diferença. Não vai fazer. Então o Barcelona classificado às quartas de final da Champions League. O Arsenal, por 2 temporadas, ele teve a mesma missão ingrata e quase conseguiu, né? Contra o Bayern, que era super favorito. Há muito tempo o Arsenal tá nessa toada, né? O ano passado foi demais, né? Ano passado... Pegou o Mônaco nas oitavas, primeiro jogo em casa e perdeu de 3-1. Chegou lá. 3-1, classificou. Incrível. Todo mundo já se dava como eliminado, porque o Mônaco não sofria gols. E foi a Monte Carlo e ganhou de 2-0. Assim como no ano anterior, mas, assim, com o Bayern de Munique. Esse é o grande problema. É que fica uma coisa frustrante demais. O torcedor do Arsenal não aguenta mais. Vai lá embaixo a expectativa. Toma de 3-1 e faz 2-0 fora de casa. Contra o Bayern de Munique foi algo parecido. Dá aquele gosto de que poderia ter passado se tivesse um pouquinho mais de dedicação. Eu acho que contra o Bayern de Munique o placar foi o mesmo. Foi 3-1 em Londres. Foi 2-0 lá. E 2-0 lá. O problema do Arsenal é o primeiro jogo em casa. Se ele pegar o primeiro jogo fora, eu acho que o Wenger consegue segurar o time adversário. Eu acho que eles vão tentar marcar 2 jogos fora de casa. Eu acho que não. Do mesmo jeito, eu acho que... Vamos ver a próxima Champions League. O Arsenal pode jogar 2 jogos fora de casa. É isso. Recado pra UEFA aí. Lembrando que o Arsenal perdeu pro Watford pela Copa da Inglaterra e Copa da Inglaterra que, com exceção do Manchester United que conseguiu sobreviver, parece que só vai ficar entre times médios, né? Crystal Palace se classificou, o Watford se classificou, o West Ham empatou com o Manchester United, ele vai decidir jogando no Upton Park. E o Everton venceu o Chelsea 2-0. 2 gols do Lukaku que foi rejeitado. O primeiro gol foi um golaço. Saiu driblando todo mundo e... Verdade, assim... A grande chance da Copa da Inglaterra provavelmente vai ficar em Londres. Eu não acredito que o Manchester United elimine o West Ham. Sobre o West Ham, William, nós temos que falar sobre o destaque do Payet, né? Golaço de falta, né? Tem uma musiquinha aqui no Brasil que pode ser aplicada pra ele, dá benção pro Payet, porque o Payet é brabo. O Payet tá jogando muita bola. Falando em Payet, a torcida do West Ham ficou cantando o jogo inteiro a música. Talvez seja essa música, talvez não, né, William? Não, certamente não, né? Certamente não sei como ele não é titular na seleção francesa, nessa bela geração francesa, que vai trabalhando na Eurocopa. Vamos esperar, ele tá aparecendo agora, bola, né? Mas falando, o Everton tá tendo um bom desempenho nas Copas dessa temporada, né? Porque ele foi na semifinal da Copa da Liga. Da Copa da Liga. Perdeu pro Manchester City. Exatamente. E agora tá às vésperas da fase final da FA Cup, né? Vai pro Wembley, né? Já vai jogar a semifinal da FA Cup em Wembley. Exatamente. Engraçado que ele não consegue manter esse mesmo trabalho na Liga, né? Na Liga, é verdade. Nós estamos aqui ao vivo, o sorteio da FA Cup das semifinais deve sair daqui a pouquinho. Tava marcado pra hoje, a FA ia fazer o sorteio das semifinais do o Leicester tá jogando hoje, né, William? No campeonato inglês. O Leicester tá daqui a pouco deve acabar o jogo do Leicester contra o Newcastle. O Newcastle com o Rafa Benítez no comando. Segundo jogo da Champions League, o grande jogo, né? É o único que assim, a gente não pode cravar nada. Nada. Bayern de Munique e Juventus. 2 escolas bem diferentes. Sim. E tudo pode acontecer, né? Tá indefinido. Realmente, a escola é diferente, mas... A escola é diferente, mas a classe, vamos dizer assim, tá parecida, né? Porque a Juventus tem jogado um futebol... Muito bom. Bom e diferente da tradição italiana, né?
que é bola no chão, e grande mérito pro Massimiliano Allegri, né? Porque com o Conte, a Juventus jogava um futebol de 3 zagueiros ali, um time que se preocupava em não tomar gols, e o ataque garantia com 1-2-0. O Conte mudou isso. Você diria... O Allegri. Oi? O Allegri mudou, né? O Allegri mudou. Então você diria que é alegria e ousadia? Eu não diria. Alegria e ousadia no futebol italiano. William, o jogo tava 2-0 em território italiano pro Bayern de Munique, mas Juventus com a sua força da sua torcida, do seu elenco, empatou o jogo e deixou indefinido, né? Qualquer resultado que seja a vitória da Juventus... O que é complicado é a gente pensar que a Juventus vai vencer lá em Munique, né? O Arsenal, que é o time pipoqueiro, foi lá e venceu alguns anos atrás. Mas o Arsenal... Era tudo ou nada, né? All-in, né? A Juventus, olha, não. Eu não duvido da Juventus, não. Eu não nada duvido, absurdo não. Também. Não é absurdo, mas é improvável. Não. Eu acho que o jogo tá aberto. Eu também, o jogo pra mim tá muito aberto. É o jogo que vai decretar o fim da era do Guardiola, né? Se ele vai conseguir ou não. Até porque as informações dizem que o elenco lá já tá meio rachado, muitos não vão mais com a cara do Guardiola. Só que eles são profissionais, diferente aqui no Brasil, não tem essa história de não jogar não, eles jogam afim. Exatamente, mas uma vitória da Juventus pra mim, mas nada surpreendente. O que vocês esperam do jogo, assim, o comportamento da Juventus? É sair atacando, é esperar e apostar? Eu acho que vai esperar o Bayern. Vai ter que vencer. Não vai ter 3-3. Mas também não vai pra cima porque pode tomar 1, 2 de lá, vai complicar buscar. Então, talvez dialogar com o empate no primeiro tempo e no segundo tempo soltar aos poucos, porque aí o time do Bayern de Munique também vai ficar um pouquinho com medo, porque se sair muito e tomar acabou. Exatamente. Não acabou porque 1-1 é do Bayern de Munique. Mas o time da Juventus pode segurar lá atrás e assim, o que vale contar é que o Bayern de Munique fez um primeiro tempo em Turim espetacular. Espetacular. E engoliu o time da Juventus. Segundo tempo, a equipe caiu um pouco. Mas, assim, se for analisar o que foi o primeiro jogo, o Bayern de Munique fez um jogo muito bom. Muito bom mesmo. A Juventus tem jogado bem e o Dybala, a atual fase do Dybala, o que pode acontecer num lance, tá o jogo ali estudado, as duas equipes segurando o Dybala ir lá e fazer um gol. O Dybala, o Morata e o Mandzukic. Tem 3 jogadores que podem decidir uma bola. O ataque Mandzukic, ex-Bayern de Munique, né? Exatamente. Campeão europeu com o Jupp Heynckes. E o Mandzukic, que saiu do Bayern logo com a chegada do Guardiola. Pelo Guardiola. Então, o Mandzukic deve estar doido pra querer mandar o Guardiola pra Inglaterra, no caso, né? Na parte do Bayern de Munique, vale destacar o que tá jogando bola, o Coman. E, assim, mostra um pouco da genialidade do Guardiola, como ele tá conseguindo fazer o Coman jogar muito. Na partida do fim de semana, ele deu as 3 assistências, jogou demais. Olha, a realidade do Guardiola. Não é questão de concordar ou não, é um fato. Ele tá fazendo o Coman assim como ele fez muita bola. O Douglas Costa jogar também, quando o Douglas Costa chegou. O Coman tem jogado muito bem, mas foi o Guardiola que apostou nele, isso é bem verdade, mas ele já vinha jogando bem na base. Não assim como ele tá surgindo no Bayern, isso é óbvio. Mas ele tem mérito em buscar o Coman, porque o Bayern contratando o Coman, ninguém esperava isso. Ninguém esperava que ele virasse esse jogador. E nem era um setor que precisava de reforço. Exatamente. Ele viu a oportunidade e... Mas o Bayern de Munique não quer saber, né? Ele vai sai contratando. Tem dinheiro, né? É algo meio predatório, né? Porque ele contrata enfraquecendo seus adversários locais. O Bayern contrata pra deixar o jogador na reserva. E às vezes ele pode pagar o preço, né? Sim. Ele pode pagar o preço por ter um campeonato que ele nada de braçadas, o que não está acontecendo nessa temporada. A campanha do Bayern, do Borussia é uma boa campanha. Muito boa. Mas assim... se eu não me engano, o Coman acho que até da Juventus, não é? Não, o Coman veio do Eintracht Frankfurt, se eu não me engano. Frankfurt? Ele só foi revelado pela Juve. Próximo programa trazendo a informação nos próximos programas. Assim, eu não pedi palpite pro jogo do Barcelona contra o Arsenal, porque já passou se alguém disser que der Arsenal... a gente pode sair já na semana que vem vai estar estreando um comentarista novo. Mas Bayern de Munique e Juventus é interessante, né? Eu aposto no 1-0 pra Juventus. Eu também aposto no Juventus. Aposto no diferente. Eu vou de Bayern. Eu vou de Bayern também, 3-1 pro Bayern de Munique. E na semifinal nas quartas de final. Tem sorteio, né, William? Tem sorteio novamente. Depois vamos 1-0. Juventus com gol de Mandzukic, e quando na comemoração ele vai falar lá, chupa Guardiola. Uma coisa é certa, vai ser um jogo emocionante. Esse fã de Mourinho não é brincadeira não, esse Valdeir. Vamos então mudar um pouquinho, vamos falar de Manchester City contra Dinamo de Kiev. Foi 3-1 o jogo lá em Kiev, não sei se o jogo foi em Kiev. Foi 3-1, boa partida do Agüero. Manchester City
Assim como o Barcelona classificado, né? É que muitos dizem, né? Enfim classificado, né? É o que muitos dizem. O Manchester City vai passando até pegar o Barcelona. Se pegar, vai acontecer tudo de novo. Na temporada passada foi uma coisa sensacional que o Messi fez no confronto, né? Aquela caneta que ele deu no Milner foi coisa linda. Mas é aquela coisa, essa piadinha pra mim não passa de uma piada, porque eu vejo o City como um dos favoritos a ganhar. Assim, pelo elenco que tem. Eu penso assim, jogando bola? Sim, assim, eu penso assim. A gente, pra analisar o favorito da Champions League, a gente tem que ver quais são os melhores times do mundo. Sim. A gente vê os melhores times do mundo, é o Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique. Eles estão vivos ainda na Champions League. Então eles, pra mim, são os favoritos. O City tem jogadores com potencial pra vencer a Champions. Eu acho que o City tá no mesmo patamar do PSG hoje. Eu põe o PSG na frente. O City tá à frente do Real Madrid, inclusive. Nessa temporada, com o futebol do City, eu colocaria o Barcelona, o Bayern de Munique, junto com o Real, um pouquinho abaixo a Juventus acima do PSG. O PSG é bem acima do Manchester City, e assim eu fecharia minha ordem. Eu botaria o Manchester City entre esses grandes, um pouquinho abaixo. Eu acho que o PSG, não em sentido de investimento, de jogadores. Você acha então que o PSG... Não vamos entrar nessa discussão hoje, vamos entrar na discussão. Eu acho que o PSG tem mais chance. Pelo futebol jogado nessa temporada, sim. Eu confio que o PSG tem mais futebol. Pra mim, o City é um dos cabeças que tá ali lutando pra vencer a Champions. Tu falou PSG. PSG com PSV. Não, o PSG pra mim é um futebol melhor do que o Manchester City. Nessa temporada, sim. Eu acho que o PSV... Não, PSG Eita, pode chegar bem. Paris Saint-Germain pode chegar bem. O Atlético de Madrid também tem sua força com seu elenco. Pode também ser que chegue. São partidas eliminatórias, o Simeone trabalha bem com isso. Eu colocaria o Atlético de Madrid na frente do Manchester City também. O Atlético de Madrid perdeu a oportunidade de voltar para casa com um bom resultado lá da Holanda, porque jogou melhor que o PSV. Teve chance, o Griezmann perdeu um gol na cara do goleiro nesse jogo, foi incrível. Que ele não costuma fazer. Atlético de Madrid e PSV, que o jogo de ida lá em Eindhoven foi 0-0. Agora vão jogar em Madrid, no Vicente Calderón. O Atlético de Madrid eu acho que passa tranquilo. Passa. Não sei, acho que um 2-0 é um placar. 2-0 meu placar. Eu aposto 1-0 porque o time não é de fazer muitos gols. 2-0 Griezmann e Torres. Vou de 2-0 também, com o Militão. Então, os classificados seriam Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. Seria bem interessante. No Bayern de Munique deu empate. Não, o Bayern de Munique deu empate. 2-2 na mesa. Daí tá bem definido. Mas como eu sou mais importante do que vocês, então meu voto de desempate 3-2, não? Não sou mais importante, não? Eu acho que não, né? Eu acho que não, Vamos averiguar. Fica até de olho aí, porque também vaga pra narrador. Narrador, apresentador, isso aí tem uns montes hoje em dia. Vamos falar só um pouquinho do Real Madrid, porque tem muitos torcedores do Real Madrid nos ouvindo. Acho que tem 3. Muitos. Eu contei 4. 4, o Real Madrid que tá sofrendo demais pra vencer fora de casa. Sofreu de novo, levando o gol do mito William José. William José, isso aí. William José que fez gol contra Barcelona e contra Real Madrid. Engraçado que o Casemiro fazendo o gol da vitória. Fazendo o gol da vitória. Os dois de passagem pelo São Paulo, que a seleção brasileira é uma coisa horrorosa, como diz o Dunga. Mas o Casemiro, ele ficou um tempo machucado, né? Mas o Casemiro tem jogado bem. Não, o Casemiro, antes da lesão, ele tava jogando muito bem. Ele era titular da equipe. No Porto, quando ele foi pro Porto, o futebol dele fez empréstimo dele pro Porto fez muito bem pra ele. E tem jogado muito bem e já tomou a vaga ali no meio campo, né? Eu não me surpreenderia nada se ele chegasse à seleção em breve, apesar do Dunga ser o técnico. Porque a gente pode... Eu vejo ele com chance de ocupar uma vaga na seleção brasileira, até porque são 23. A gente pode passar um tempo aqui numerando jogadores de qualidade que estão no futebol europeu, futebol brasileiro, que tem qualidade para vestir a camisa da seleção brasileira. O problema da seleção é o Dunga, entendeu? O problema da seleção é o Dunga mesmo, porque nós temos jogadores de qualidade sim. E temos um fora de série que é o Neymar. Continuando na Europa, só dar uma passadinha no Cáutio e falar da temporada do Higuaín. Que coisa de louco, né? Gonzalo Higuaín, cara, quem diria? Disputando chuteira de ouro junto com o Cristiano Ronaldo. E eu acho até que ele chega à frente, cara, porque olha a qualidade hoje que o Gonzalo Higuaín tá enfrentando de zagueiros na Itália. É o Higuaín que lidera, junto com o Cristiano Ronaldo, a chuteira de ouro. Ambos com 27 gols na temporada. O que impressiona é que o Higuaín tá jogando no Napoli. Sabe o que é mais impressionante? Assim, e o que o Cristiano Ronaldo fazendo muitos gols, faz 10 gols na partida e nos jogos importantes não faz.
Já o Higuaín não, o Higuaín fazendo gol em toda a partida. Isso é verdade. E o pior, o Higuaín perdendo chances claras. Poderia estar com o dobro disso. Sobre os partidos importantes, tem muito torcedor do Real que tá ouvindo a gente que vai chiar, hein, William? Mas o Higuaín... Chiar contra números. Boa. Isso aí, pra mim, matemática era uma ciência exata, né? Mas... Sobre o Higuaín, o Napoli, surpreendente campanha. Em segundo ali, na cola da líder Juventus. Deu mole em alguns jogos, mas ninguém esperava tanto da Napoli, né? O grande vacilo foi contra o Milan, né? Que a Juventus havia... Era pra na rodada, na mesma rodada tropeçado contra o bom Bolonha do Donadoni. E o Napoli teve a chance de, jogando no São Paulo, vencendo o Milan, passaria à frente do Calcio e ficou apenas no empate contra o Mas é uma campanha surpreendente, né, William? Pelo grau de investimento comparado com a Juventus, ou até mesmo da Inter de Milão, que se esperava muito e não vem fazendo esse campeonato todo, a campanha do Napoli sim deve ser valorizada. Não dá pra esperar muito com o Roberto Mantini, mas vamos falar de um campeonato que, por incrível que pareça, já tem um campeão. O campeonato francês. Incrível não. 9 rodadas de antecedência. Na verdade, normal, né? Com 9 gols no placar, né? E se o PSG emendar mais 3 títulos, iguala o Lyon, que foi heptacampeão. Provavelmente vai igualar, né, William? Nenhum time da França tem esse grau de investimento. O Monaco até tentou, mas... vislumbrou o PSG nada de braçadas. 9-0 nessa rodada contra o Troyes. 4 gols do Ibra e isso porque o Lucas tirou mais um no minuto final. E a tendência, William, é o grau de investimento aumentar, porque é uma obsessão a Champions League, assim como era do Azul de Londres. Eu só olho pro banco e não vejo, assim, um treinador à altura do time, que é o Laurent Blanc. Eu acho que o PSG poderia ter um treinador mais inventivo que subisse o patamar da equipe. Tiveram, né, o Ancelotti, mas... o Ancelotti não foi contratado. Antes só que me falaram pra acabar o programa, antes quem decide sou eu. Mais um pouquinho. Agora, o casamento de Maria e PSG foi perfeito, cara. Porque no Manchester United... O torcedor do Manchester United deve estar amando isso, né? Mas eu discordo um pouco. Tem muito torcedor do United que diz que o Di Maria flopou, que ele não foi bem, mas... Vai lembrar que trabalhar com o Van Gaal não é fácil, né? E ele deu bastante passe. O número de assistências dele ele foi mal e não tem... Ele começou bem, bom, pô. Depois caiu o desempenho. Aí, aí o Van Gaal bota Young com o Di Maria no banco, aí o cara eu ficaria puto. Joga o Fellaini e não joga o Di Maria. Exatamente. Aí se me botar no banco pro Young, eu fico puto e saio igual. O time do Manchester United não se encaixa até hoje. O torcedor do Real sente falta do Di Maria. Di Maria fez uma temporada fantástica naquela temporada que o Real foi campeão. Então é isso, né, senhores? Tá quase na hora, o sinal vai bater. A minha mãezinha, contente eu vou ver. Tá acabando o programa, né? Adorava cantar essa música. Que nostalgia agora. Um abraço pra minha tia do primário. William, não sei o nome dela, mas me educou muito bem. William, vamos fazer agradecimento ao pessoal que ajudou a gente nessa divulgação, a todo o carinho dos nossos amigos, e que semana que vem nós possamos fazer um programa melhor, podamos levar qualidade aos nossos ouvintes. A intenção é trazer convidados, né? Temos convidados aí no gatilho aí, prestes a fechar e podemos ter sorteios e novidades nas próximas semanas. Então aí fazer também um agradecimento aos amigos, dar aquela moral. O Lucas que ajudou bastante. É verdade. O Radioativo aqui tá dando uma moral imensa pra gente. Também vai lembrar que amanhã tem o Eu Sou Radioativo. Verdade, o Ian, a Paula, o Michel e o Lucas no comando do programa. Às 19 horas também. Programa Exatamente. Verdade, agradecer também todo o pessoal que tá nos ouvindo agora. A galera que curtiu a nossa página lá no Face, tá curtindo as nossas redes sociais. Quase 200 curtidas em 2 dias. É verdade. Lembrando que o programa vai subir também no YouTube para ser ouvido a qualquer hora. É complicado ouvi-lo ao vivo porque algumas pessoas têm aula, trabalhando, né? William, também, pessoal então, assim, amigos. Rádio hoje é tudo on demand e, enfim, o programa vai estar disponível lá para ser ouvido qualquer hora, qualquer dia. Exatamente. Lembrando a galera também para seguir a gente nas redes sociais. Estamos lá no Facebook, Instagram, Twitter. Fala Tabela Carioca. Tabela Carioca em todas as redes. Só procurar que @Tabela Carioca. Espero que vocês tenham gostado e que na próxima semana continuem nos ouvindo. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Desculpa pelo Anderson, né? Desculpa qualquer coisa, mas... Bravo. Vamos acabar aqui o programa. Tchau e até a próxima. Valeu, um abraço.